Como enfraquecer pensamentos sabotadores? Em vídeos passados, eu falei um pouco sobre dois tipos de pensamentos sabotadores, pelo menos: o pensamento crítico e o pensamento prestativo. No pensamento crítico, nós vemos ali que a pessoa ela tem uma alta cobrança em cima de si mesma. Então ela sempre se acusa, isso causa ansiedade, estresse. No pensamento prestativo, nós vemos uma pessoa sempre disponível para fazer as coisas para os outros, se sobrecarregando muitas vezes, tirando às vezes da pessoa a oportunidade de aprender porque vai na frente e faz, por uma necessidade de aprovação inconsciente. Então, esses dois tipos de sabotadores são prejudiciais. Eles causam ansiedade, estresse, sobrecarga. Então, como é que nós podemos enfraquecer esse tipo de pensamento na nossa mente? Então, o primeiro passo foi dado nos vídeos, que é anotar, identificar os pensamentos. Quando vier um tipo de pensamento assim, eu paro e anoto o que eu estava pensando exatamente, para que eu possa ter consciência que eu tenho aquele tipo de sabotador dentro de mim. Claro que eu citei aí dois tipos, mas temos mais pensamentos sabotadores, mas eu quis pegar esses dois como exemplo, para mostrar para vocês como que a gente deve conversar com o pensamento sabotador, que é um pensamento que nos causa ansiedade, um pensamento disfuncional. Então, pegando o caso desses dois, uma vez que eu identifiquei e anotei, agora eu vou usar um outro tipo de pensamento com ele, que é o pensamento sábio. Quando nós temos um tipo de pensamento sabotador, não adianta bater de frente com ele, ou dizer eu não posso pensar isso, eu não posso pensar isso, eu não posso pensar assim. Quanto mais a gente diz isso, mais a gente ativa o crítico, a gente está se criticando. Então, a melhor maneira da gente lidar com esse tipo de pensamento é conversando com ele de maneira sábia, fazendo ele raciocinar. No caso de um pensamento crítico, por exemplo, quando você fizer algo errado, você cometeu um erro, e aí veio ali o pensamento crítico. Ah, você não faz nada direito. Ah, porque você sempre erra. Entra o pensamento sábio e ele diz: tudo bem errar. O que você acha que pode ser feito para não errar da próxima vez? Ou qual foi a lição que você aprendeu com esse erro que você cometeu? E aí tem a resposta. Então é uma forma de raciocinar com você mesmo e tirar algo de bom daquela situação. Isso vai fazer com que a tua ansiedade diminua. Eu gravei um vídeo sobre o que é ansiedade, fala ali da amígdala cerebral, que é a que ativa, né, a ansiedade na gente, e do córtex pré-frontal, que é o que desliga essa ansiedade. O córtex tem a ver com raciocínio. Então, quando eu tenho um pensamento que me causa ansiedade, eu tenho que entrar com um raciocínio para que ele seja estabilizado. Então, se eu errei e estou me criticando, me causando ansiedade, eu entro com um pensamento que diz: ok, errou, o que pode ser feito para evitar esse erro da próxima vez? O que você aprendeu com esse erro que você cometeu? Isso vai fazer a pessoa raciocinar e vai fazer com que ela acalme a ansiedade. E como a gente tem muita dificuldade de parar para pensar, é importante fazer isso escrevendo, anotando. Escrever ajuda a gente a organizar os nossos pensamentos. Então, de um lado eu posso colocar o pensamento crítico e de outro lado eu posso colocar o pensamento sábio. E aí tirar as lições dentro daquele erro que foi cometido. Já no caso do pensamento prestativo, como é que o sábio pode entrar? Então, uma vez que você se vê pressionado por um pensamento a aceitar fazer algo por outra pessoa que vai te sobrecarregar, ou que vinha uma dificuldade de dizer não, ou que vinha ali algo que você ia fazer para você, mas deixou de fazer para fazer por outra pessoa, então você pode pensar assim: será que você está realmente ajudando essa pessoa se você fizer isso? Olha o sábio falando. Como é que essa pessoa vai aprender a resolver as questões dela se você sempre fizer algo ali para evitar que ela sofra as consequências? Não seria mais sábio deixar ela fazer uma vez para que ela possa aprender? Outra questão: se você se sobrecarregar muito com as coisas, questões do dia a dia das outras pessoas, como é que você vai estar apto para continuar ajudando? Então, são tipos de pensamentos sábios que vão ajudando você a raciocinar e saber que precisamos sim ser generosos, ajudar as outras pessoas, mas com limites, para que a gente não tenha uma sobrecarga e não tenha aí um transtorno de ansiedade também. Então, a melhor maneira de enfraquecer sabotadores é raciocinando com ele, conversando com ele, né, com esses pensamentos.
Então testem, façam isso, identifique um pensamento que te causa ansiedade e coloque aí um pensamento sábio para conversar com ele. Muitas vezes eu coloco, fale com o pensamento como se fosse um amigo. O que um amigo diria para um pensamento crítico, para um pensamento excessivamente prestativo? Muitas pessoas conseguem fazer isso sozinhos, escrevem e conseguem aí achar essas soluções que diminuem a ansiedade. Se você tiver dificuldade em fazer esse exercício, talvez seja porque a tua questão está um pouco mais crônica, um pouco mais profunda. Então busque ajuda. Dentro do meu programa de terapia, eu aplico vários exercícios, não só escritos, como exercícios com imagens mentais, que faz você conseguir entender os pensamentos sabotadores, conversar com eles, raciocinar com eles para acalmá-los e assim você manter uma boa saúde emocional. Espero que vocês tenham gostado dessas sugestões aqui desse vídeo e fiquem aqui no canal para mais sugestões sobre como lidar com pensamentos sabotadores e como gerenciar melhor as suas emoções.